caminho que eu posso fazer? Sem ser esse que eu falei? Aham. Me fala. Aham. Qual outro caminho que vocês enxergam? Indo pelo S e depois indo pelo Z. Isso, eu posso pelo Y, depois pelo Z. E aí aqui no Y, eu posso pelo Y, tem duas ruas, né? Então, cada Sim. tracinho desse, que é uma aresta, está representando uma rua. E ela representa os caminhos diferentes que a gente tem para chegar. Aí, como é que a gente vai fazer? Eu vou olhar os caminhos. Olha, se eu for por X, R e Z. De X para R, eu tenho 3 caminhos. De R para Z, só tenho um. Então, por isso que eu faço 3 vezes 1. Se eu fizer o caminho X, R, Y, Z, eu vou ter 3 de X para R, 3 de R para Y, 2 de Y para Z. Multiplico tudo, dá 18 caminhos diferentes. X, Y, Z. 1 de X para Y, 2 de Y para Z. Vou ter 2 caminhos. X, S, YZ. 3 vezes 2 vezes 2. XSZ. 3 vezes 2. E aí, no final, o que eu faço? Eu somo todos eles. Aí, isso é o que a gente chama de princípio da adição. Eu separo em casos diferentes e depois somo esses casos. Tá? Então, o que é a ideia? Ó, eu tenho que selecionar uma sobremesa entre 3 tortas e 4 bolos. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Pegar o número de tortas mais o número de bolo. Certo? Outro exemplo, o consumidor deseja comprar um veículo de uma concessionária. A concessionária tem 23 automóveis e 14 caminhões no estoque. Quantas escolhas possíveis o consumidor pode fazer? 23 mais 14, 37 escolhas. Eles são conjuntos não disjuntos. O que isso quer dizer? Conjunto não disjunto. Alguém lembra? Disjunto quer dizer que é um conjunto que não tem em comum, né? Ou eu tenho um automóvel, ou eu tenho um caminhão. Eu não tenho uma interseção entre caminhão e automóvel. Não existe um veículo que seja parte caminhão, parte automóvel. Então, eles são conjuntos disjuntos. Por isso que se diz disjunto, não tem nada em comum. Mesma coisa, torta e bolo. Entendeu? Quando ele é disjunto, a gente faz isso. É diferente daqueles probleminhas que eu falo assim, eu gosto de chocolate e morango, eu gosto de morango, eu gosto de chocolate, eu gosto dos dois. Aí não é disjunto, porque tem coisa em comum. Tá? Aí aqui, ó. Por exemplo, palavra Brasil. Quantos anagramas eu posso formar? O que é anagrama mesmo? É eu pegar a letra e embaralhar, né? Uhum. Eu posso fazer B-R-A-S-L-I. B-R-A-S-I-L. Por aí vai. Quantas letras eu tenho? 6 letras. Nenhuma dessas letras se repete. Se ela se repetisse, eu teria que tirar as repetições possíveis. Então, eu tenho 6 fatorial. Por que 6 fatorial? Porque na primeira eu posso botar a letra B, a R, a A, a S, a I ou a L. Então, eu tenho 6 opções de escolha. Depois que eu escolhi uma letra para a primeira posição, para a segunda posição sobram 5 opções de escolha. Para a terceira posição, sobram 4. Para a quarta, sobram 3. Para a quinta, sobram 2. E para a última, só sobra uma letra. Então, essa multiplicação aqui vai dar 720. Tá? Mas eu posso colocar uma restrição também. Quantas começam por BR? Então, aqui nesse caso, eu vou considerar que o B e o R estão juntos. E eles só podem ter essa posição. Quantas letras sobram das 6? Sobram 4. Então, elas vão embaralhar entre si. 4 fatorial. Começando por vogal e terminado com consoante. Quantas vogais eu tenho? Eu tenho o A e tenho o I. Então, eu tenho 2 opções de escolha para vogal. E terminando em consoante, eu tenho o B, o R, o S e o L. Eu tenho 4 opções de escolha. Aí, o que acontece? Eu já escolhi uma vogal e já escolhi uma consoante. Já escolhi 2 letras. Quantas letras sobram para eu escolher a segunda posição? 4. E depois para a terceira, 3. E depois para a quarta, 2. E para a quinta, 1. Entendeu a diferença? Nesse tipo de questão, a gente começa pela exceção. Pela regra, vamos dizer, né? Aqui. Foi? Foi. Por exemplo, essa B aqui, se fosse assim, ó.
Com relação à palavra Brasil, quantos anagramas podemos formar que não são começados por BR? Então, nesse caso, eu quero que não comece por BR. E nessa ordem. Eu não preciso fazer nenhum fatorial. Eu já tenho 2 fatoriais aqui. O fatorial do total de combinações que eu faço, menos o fatorial dessa situação que eu não quero, que já está aqui. Então, é só fazer essa conta nesse caso aqui. 720 menos 24. 10 menos 4, 6. 1 pede emprestado, valendo de 11. 11 tira 2 é 9. E aqui fica valendo de 6. 696. Por exemplo, deixa eu voltar aqui rapidinho. Se eu falasse assim, ó, tem esse diagrama. E eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso ir do X para o Y sem passar pelo R. Então, nesse caso, eu tenho que excluir esse caminho aqui. Esse caminho não vai entrar em consideração nesse probleminho. Aí eu vou ter que fazer ele indo pelo X, Y, Z, X, S, Y, Z, X, S, Y. X, Y, Z. Eu tenho 1 vezes 2, 2 opções. Divide, deu 2. Deixa. X, S, Z. 3 vezes 2, 6. X, S, Y, Z. 3 vezes 2 vezes 2, 12. E aí eu vou somar. 12 mais 6, 18 mais 2, 20. Eu vou ter 20 caminhos. Sem contar o R. Tá? Aí nessa daqui do Brasil, quantas maneiras eu posso fazer com as letras BR juntas nessa ordem? Aqui muda um pouquinho da B, porque na B eu quero que o BR fique na primeira posição. Aqui não, ele pode estar em qualquer posição. Eu posso ter isso aqui, ó, ZIL, BRA, SBR e o A. A condição é que eles têm que estar juntos, não importa onde. Então, nesse caso, eu penso eles como uma posição, sobram 4 para as outras. Só que esse BR ele vai contar como mais uma letra. Então, eu vou ficar com 5 fatorial, como se fosse um bloco só. Tá? Com as letras BR juntas em qualquer ordem. Também 5 fatorial. Só que como é em qualquer ordem, o que eu vou fazer? Eu posso ter BR ou RB. Então, por isso que eu faço vezes 2. Tá bom? Aí, vai dar 240. Aí, por exemplo, quantos anagramas podemos formar com a palavra arara? Arara tem o quê? 5 letras. Então, 5 fatorial. Mas só que a letra A, ela se repete 3 vezes. Então, eu divido por 3 fatorial. E a letra R se repete 2 vezes, 2 fatorial. Então, eu tenho que dividir por essa repetição. Porque se eu pegar a arara, se eu trocar esse A com aquele A da ponta, vai continuar arara. Se eu pegar esse A da ponta e trocar com o primeiro A, vai continuar arara. Se eu trocar o R com R, continua arara. Então, é o tipo de questão que eu tenho que tirar os repetidos, porque senão eu estou contando a mesma coisa mais de uma vez. Quantos anagramas eu tenho com a palavra Itatiaia? Então, aí é a mesma coisa. Eu tenho 8 letras, 8 fatorial, mas eu vou olhar. Quais letras se repetem? A letra I aparece 1, 2, 3 vezes, 3 fatorial. A letra A aparece 1, 2, 3 vezes, 3 fatorial. E a letra T aparece 2 vezes, 2 fatorial. Tudo bem até aí? Tudo. Aí aqui, se eu quiser os anagramas da palavra aprovado. Mesma ideia, 8 letras, mas a letra A aparece 2 vezes e a letra O também 2 vezes. Tá? Então,
Isso é o que a gente chama de permutação com repetição. Outro exemplo. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 2 amarelas. Elas são extraídas uma a uma sem reposição. Quantas sequências de cores podemos observar? Então, são retiradas uma a uma. Então, é como se fosse uma fila. Aí eu vou ver qual é o total de bolas que eu tenho. 3 vermelhas mais 2 amarelas. 5. Por isso, 5 fatorial. Tenho 5 fatorial maneiras de tirar essas bolas. Só que são iguais, algumas são iguais. Então, eu tenho que dividir pelas repetições. 3 fatorial, que é a primeira. 2 fatorial, que é a segunda. Certo? Uhum. Aí vai dar 10. Esse aqui é um problema que envolve movimentação. Pode ser de uma cidade para outra, pode ser em malha assim, quadriculada fingindo que é rua, cidade. Então, ó, uma cidade é formada por 12 quarteirões, segunda figura abaixo. Uma pessoa sai do ponto P e dirige-se para o ponto Q, pelo caminho mais curto, movendo-se da esquerda para a direita ou de baixo para cima. Então, esses são os dois tipos de movimento que a pessoa pode fazer. Nessas condições, quantos caminhos diferentes ela poderá fazer se existem 2 ruas horizontais e 3 verticais? Então, por exemplo, ela pode fazer direita, 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 para cima, para cima, para cima. 4 para a direita, 3 para cima, né? Poderia fazer também para cima, para cima, para cima, direita, 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 direita. Seria outro caminho. Poderia fazer para cima, direita, para cima, direita, para cima, direita, direita. Sempre no total vão dar 7 movimentos. Por isso que eu tenho 7 fatorial aqui. Só que é aquilo, tem repetição, né? Se ela for para a direita, são 4 para a direita. Então, 4 fatorial. E 3 para cima, 3 fatorial. Aí vai dar 35. Como é que simplifica isso? 7 fatorial é o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Vou abrir até o 4 fatorial, porque eu tenho 4 fatorial embaixo. 4 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial corta com 4 fatorial. 2 vezes 3 é 6. Corta com 6, aí só sobra 7 vezes 5, 35. Dúvida? Jamília, Amanda, Camila, entenderam? Tem dúvida não. Tá. Esse 7. Oi? Esse 7. Esse 7 é a soma das possibilidades, ó. 4 para a direita mais 3 para cima dá um 7. Ah, tá. Tá. Ó, o número de anagramas que podem ser formados com as letras da palavra aposta e que não apresentam as letras juntas é qual? Então, eu não quero que a letra A fique junta. Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar nos casos em que a palavra aposta fica junta. Eu penso assim, ó. Aposta é um só e sobra poste, né? Aí, qual é o total que tem de anagramas? Eu tenho 6 letras. 6 fatorial dividido pelas letras que se repetem, 2 fatorial. Isso dá 360. Esse é o total de anagramas que existe com a palavra aposta, mas isso sem nenhuma restrição. Aí depois eu fui lá e botei uma restrição. Ah, eu não quero que a letra A fique junta. Então, eu vou pensar no caso em que elas ficam juntas. Os casos em que elas ficam juntas, aqui eu tenho 2, aqui sobrariam 4. Só que essa aqui conta como uma só, então fica 5 fatorial. Por isso que aqui tem 5 fatorial. E aí eu faço 360 menos 120. Existem 240.
Então, é mais um exemplo de questão que a gente tenta fazer aquilo que a gente não quer para subtrair do total. Certo? Certo. Aqui. O jogo da Mega Sena consiste em acertar 6 dezenas sorteadas entre 60. O número de possíveis resultados está entre quais números? Então, vamos lá. Eu tenho que escolher 6 dezenas entre 60. Então, para a primeira posição, eu tenho 60 escolhas. Para a segunda, eu tenho 59. Para a terceira, eu tenho 58 e assim vai. Isso dá 50.063.860. Isso é a quantidade de resultados possíveis que eu tenho. Né? Tudo bem? Tudo. Agora essa. Um indivíduo possui 5 discos dos Beatles, 8 discos dos Rolling Stones e 4 discos do U2. Ele foi convidado para ir a uma festa e, ao sair, levou 2 discos dos Beatles, 2 dos Rolling Stones e 3 do U2. Número de modos distintos, né, que ele pode escolher os discos é qual? Então, olha aí. Eu tenho que pensar que ele vai escolher 2 discos de cada um, por isso que é 2 tracinhos para cada um. E aí, o que acontece? Eu tenho que pegar e dividir por fatorial, porque tem as repetições. Então, eu vou ver quantos discos do Beatles tem, quantos do Rolling Stones e do U2. Aí, olha só. Dos Beatles, que é o primeiro, eu tenho 8. 8 não, desculpa, 5. Vou escolher 2. Só que eu posso, se eu escolher o primeiro ou o último, o primeiro dá na mesma, a ordem não vai mudar. Então, por isso. Aí a mesma ideia com o Rolling Stones. Rolling Stones, eu vou escolher 2 discos. Eu tenho no total 8. Então, eu vou fazer 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial. E depois o do U2. Mesma ideia. Eu vou escolher 3. Então, 4 vezes 3 vezes 2. Dividido por 3 fatorial. Porque a ordem não importa. Como ele fala E, lembra que o nosso conectivo E representa vezes? Então, 5 vezes 4, E. Então, vezes 8 vezes 7, E vezes 4 vezes 3 vezes 2. Todos eles divididos por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. E aí, isso aí vai dar 1120. Tá? Uhum. Aqui, outro exemplo. Se existem 11 pessoas numa sala de aula e cada pessoa cumprimenta todas as outras uma única vez, o número de apertos de mãos dados será igual a quanto? Então, 2 pessoas, né? Então, 11 vezes 10 dividido por 2 fatorial. E aí isso vai dar 55. Tá? Tá. Esse aqui. Um fisioterapeuta recomendou a um paciente que fizesse todos os dias 3 tipos diferentes de exercícios e lhe forneceu uma lista contendo 7 tipos diferentes de exercício adequado a esse tratamento. Ao começar o tratamento, o paciente resolve que a cada dia sua escolha dos 3 exercícios será distinta das escolhas feitas anteriormente. O número máximo de dias que o paciente poderá manter esse procedimento é qual?
Então, 3 dias. Né? Então, eu tenho 7. Então, no primeiro eu posso escolher 7. No segundo eu posso ter a opção 6. E na terceira eu tenho a opção 5. Sendo que a ordem não importa. Então, eu tenho que dividir por 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Aí, ó, 3 vezes 2 corta com 6. 7 vezes 5, 35. Certo? Certo. De quantas maneiras diferentes podemos distribuir 10 alunos em 2 salas de aula, com 7 e 3 lugares, respectivamente? Então, duas salas. No total, então, eu tenho 7 mais 3, eu tenho 10 salas de aula para distribuir os alunos. E aí eu vou fazer 10. Então, na primeira eu tenho 10, na segunda eu tenho 9, na terceira eu tenho 8. Dividido pelas repetições. 3, 2 e 1. Foi? Foi. 120. Número de múltiplos de 10 compreendidos entre 100 e 9.999, com todos os algarismos distintos é... Então, vamos lá. Eu tenho que pensar no caso em que eu tenho dois dígitos, ou seja, 2 algarismos, e tenho que pensar no caso em que eu tenho 3 dígitos, 3 algarismos. Aí eu vou ver. Se eu tiver 2 algarismos, múltiplos de 10, ele pode começar com 1, com 2, com 3, com 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, eu tenho 9 opções de escolha para a primeira posição. Na segunda, ele quer que seja distinto, né? Então, não posso repetir algarismo. Vamos supor que eu já usei o 2 na primeira posição. Não vou poder usar na segunda. Então, vão sobrar 8. E o 0 tem que ficar para a última posição para garantir que é múltiplo de 10. Então, com isso, eu fico com 72 opções de escolha para 3 dígitos. Para 4 algarismos, mesma ideia. Na primeira, eu tenho 9 opções de escolha, de 1 a 9. Aí eu escolho um algarismo, sobram 8 para a terceira. Aí escolho mais um, sobram 7 para a segunda, terceira. E para a última tem que terminar em 0, 504. E aí, somando, dá 76. Foi? Foi. Então tá. Uma sala tem 6 lâmpadas com interruptores independentes. O número de modos de iluminar essa sala acendendo pelo menos uma lâmpada é qual? Então é um circuito em paralelo, né? Uhum. Aí um não depende do outro. Então, ou ele acende ou ele apaga. Só tem 2 possibilidades para cada um. Então, acende, apaga, 2 possibilidades para cada posição, 2 elevado a 6. E aí eu tenho que tirar um caso, que é o caso em que todas estão apagadas, porque eu não quero. Quero que tenha pelo menos uma... Quero pelo menos uma acesa. Então, 64 menos 1, 63 casos. Foi? Foi. Ok. Código Morse usa palavras contendo de 1 a 4 letras. As letras são representadas pelo ponto ou pelo traço. Desse modo, a quantidade de palavras possíveis através do código Morse é qual? Então, olha só. Eu posso pensar em uma letra. Se eu tiver uma letra, ou vai ser um traço ou vai ser um pontinho. Então, é o primeiro caso. Eu tenho aqui 2 letras. O segundo caso é quando eu estiver formando 2 letras. 2 posições para a primeira e 2 para a segunda. 4 letras. Se eu tiver 3 dígitos, 3 letras, 2
2, 2, 2. É a mesma ideia da lâmpada, só que aqui, ao invés de ser a lâmpada, né, é tracinho ou ponto final, tá? E é a mesma coisa, 4 letras. Eu vou ter traço ou ponto. E aí, somando tudo, eu vou ter 30, tá bom? Se você tiver terminado, aí aqui, não precisa mais um lembrete. O número de maneiras de se distribuir 10 objetos diferentes em 2 caixas diferentes, de modo que crie uma caixa fique vazia, qual? Então, tenho 10 objetos, vou colocar em 2 caixas diferentes. Então, eu vou pensar no caso que eu não quero de jeito nenhum, que são as 2 caixas vazias. Por isso que eu faço menos 2. Para cada caixa, eu tenho 2 elevado a 10. Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, 1024. Só que eu tiro 2, que é o caso em que uma das caixas, as 2 caixas estão vazias. Então, total menos aquilo que eu não quero. Como é que a gente vai identificar qual é o tipo de resolução que a gente vai fazer? Conforme a gente vai pegando experiência, né? Vendo o que a pergunta está falando, ver qual é o caminho mais fácil de resolver aquele problema. Tá? Considere que o bebê tem escolhido alguns nomes de pessoas, bebê Banco do Brasil. Escolhido o nome de algumas pessoas para serem usados em uma propaganda na televisão, inscrições do Rio Banco do Bruno, Banco da Rosa, etc. Suponha também que a quantidade total de nomes escolhidos para aparecer na propaganda seja 12, e que em cada inserção da propaganda na TV sempre aparecem 2 nomes distintos. Nesse caso, a quantidade de inserções com pares diferentes de nomes distintos que pode ocorrer é inferior a 70. Aí a gente tem que dizer se essa afirmação aqui, a quantidade de inserções com pares diferentes de nomes distintos é inferior a 70. A gente tem que dizer se isso é verdade ou mentira. Então, só para entender, por exemplo, Banco do Bruno, Banco da Rosa. Depois aparece Banco da Maria, Banco do Eduardo. Depois aparece Banco da Cíntia, Banco do Pedro, tá? São nomes diferentes e foram escolhidos 12. Então, são 12 nomes e eles têm que ser distintos. Então, para o primeiro eu tenho 12 opções de escolha, para o segundo eu tenho 11. Só que a ordem não importa, então eu vou dividir por 2 fatorial. Por quê? Eu posso botar Banco da Maria, Banco do Pedro, então Banco do Pedro, Banco da Maria. Então, eu tenho que dividir por essa repetição. E aí, isso vai me dar 66. Ou eu penso dessa maneira, ou eu penso por combinatória. De cada 12 nomes, eu escolho 2. Quando eu tenho que escolher, é a ideia de combinação. Mas dá para fazer aqui pelo princípio fundamental da contagem aqui em cima, então aqui está mostrando. Tá? Uhum. Tudo bem, meninos? Sim. Tudo bem. Ó, outra questão do Banco do Brasil. Considere que um decorador deve usar 7 faixas coloridas de dimensões iguais, pendurando todas elas verticalmente na vitrine de uma loja para produzir diversas formas. Nessa situação, se 3 faixas são verdes, 3 são amarelas e uma é branca, esse decorador conseguirá produzir no máximo 140 formas diferentes dessa faixa. 7 faixas coloridas, 3 verdes, 3 amarelas e uma branca. Então, lembrando que é uma ideia de permutação com repetição. Tenho 7 no total, mas se eu permuto as verdes ou se eu permuto as amarelas, não vai fazer diferença. Então, tem que dividir, tá? Então, é um problema de permutação com repetição. Então, vai ser 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, eu tenho 140 maneiras de fazer essa divisão. Por
que 3 fatorial? Porque eu tenho 3 amarelas e 3 verdes. 3 fatorial verdes. Tá? E aí, o que acontece? 140, ele falou que tinha no máximo 140. Realmente, 140. Então tá correto, é verdadeira a afirmação. 34. Existe exatamente 495 maneiras diferentes de se distribuir 12 funcionários de um banco em 3 agências, de modo que cada agência receba 4 funcionários. Então, aí tem que pensar nas agências. Cada agência vai ter 4 funcionários. Então, a primeira agência, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Segunda agência, 8, 7, 6, 5. A terceira, 4, 3, 2, 1. E aí eu divido por 4 fatorial. Terminando aqui. 4 fatorial em cada uma delas. Né? Aí, fazendo 4 fatorial para cada uma delas, eu vou chegar em 34.650. Tá? Tá. Aqui, 6 candidatos são aprovados em um concurso público e existem 4 setores distintos onde eles podem ser lotados. Então, existe no máximo 24 maneiras de se realizar essas lotações. Cada candidato. Então, são 6 candidatos. Por isso, eu vou ter 6 tracinhos. Para cada um, eu vou ter 4 setores. Então, para a primeira pessoa, tem 4 opções de escolha. Para a segunda, tem 4. Para a terceira, tem 4. E assim vai até a última. Isso vai dar 4 elevado a 6, que é um número muito grande. Então, a gente deixa assim em formato de expoente. Mas, com certeza, é muito maior do que 24. Só pensar, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Já passou. Né? E ele fala que o máximo é 64. É muito maior que 64. Aí seria 64 vezes 64. Só isso daí já dá mais de 360. Aí uma questão da UFMG. A partir de um grupo de 8 pessoas, quer-se formar uma comissão constituída de 4 integrantes. Nesse grupo inclui-se Gustavo e Danilo, que sabe-se não se relacionam um com o outro. Portanto, para evitar problema, decidiu-se que esses dois juntos não deveriam participar da comissão a ser formada. Nessas condições, de quantas maneiras se pode formar essa comissão? Então, eu vou pensar no total de comissões que eu posso formar e vou tirar aquela que eu não quero, que é o Gustavo e o Danilo juntos. Então, total de comissão 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 4 fatorial. Por isso que aqui tem 4, 3, 2, 1. Menos opções em que eles estão juntos. Aí eu penso que eles são uma dupla. E eu fico com 6 vezes 5, dividido por 2 fatorial. Então, eu tenho o quê? 55 opções de escolha. Foi? Sim ou não? Sim. Aí aqui, soluções inteiras não negativas de uma equação linear. Considere a equação linear x mais y igual a 5. Quantas soluções inteiras, ou seja, formadas por números inteiros não negativos, a gente pode obter? E 2 números somados dão 5. Pode ser 0 mais 5, ou 1 mais 4, ou 2 mais 3, ou 3 mais 2, ou 4 mais 1, ou 5 mais 0. Ou seja, eu tenho 6 opções. Não é isso? Só que essa dá para fazer de cabeça. Mas nem sempre vai dar. Então, olha aqui, por exemplo. Imagina essa daqui. 3 números inteiros somados positivos dão 7. Podia ser 0, mais 0, mais 7. 0, mais 7, mais 0. 7, mais 0, mais 0. 1, mais 0, mais 6. 1, mais 6, mais 0. 0, mais 1, mais 6. 0, mais 6, mais 1. Repara que é muito mais possibilidade. E aí eu vou acabar me perdendo no meio do caminho. Então tem uma outra maneira da gente resolver esse tipo de problema.
que é o seguinte. Eu tenho que dividir 7 unidades em 3 partes ordenadas. De modo que fique em cada parte um número maior ou igual a 0. Então, a gente vai pensar cada unidade como sendo uma bolinha. Então, por isso aqui, eu vou ter 7 bolinhas, que é a soma que dá, né? E a barra serve para a gente fazer a separação. Separação o quê? Entre as unidades que eu vou ter. Como se estivesse fazendo o papel do sinal de mais, né? Por exemplo, 0 mais 7. Aí 0, barrinha, mais 0, barrinha 7. Ideia é essa. Que é um exemplo de solução, ó. 3, aí a barra separando mais 1, a barra separando mais 3, a soma dá 7. Aqui é outro exemplo de separação, 3 barra 0 barra 4. Então, a gente tem uma permutação de elemento repetido. A gente tem no total o quê? 7 bolinhas e 2 palitinhos. Essa é uma maneira da gente ver mais simplificada. Sendo que as bolinhas são 7, então elas se repetem, tem que dividir pelo 7 fatorial. E os palitinhos se repetem em 2, por isso eu divido por 2 fatorial. E aí, isso aqui vai me dar 36. Logo, existem 36 maneiras inteiras positivas para a equação. Foi? Foi. Deixa eu dar um exemplo aqui. Com outro... Imagina que eu tenho que fazer x mais y mais z mais w igual a 10. Então, eu quero dividir em 4 compartimentos 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. E eu quero dividir em compartimentos. Então, ó, 3 mais 2 mais 2 mais 3. Isso aqui vai dar 10. Ó. 3, 5, 7, 10. Então, isso aqui é a permutação de quê? 7 bolinhas mais 3 palitinhos. É só pensar, ó. Quer dizer, 10 bolinhas mais a quantidade de sinal de mais que tem aqui. Então, a permutação de 13 com repetição de quê? De 10 bolinhas e 3 palitinhos. Então, fica 13 fatorial dividido por 10 fatorial, 3 fatorial. 13 vezes 12 vezes 10, 10 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. É 13 vezes 12. 13 vezes 13 é 169. Menos 13, 156 vezes 10, 1560. Eu errei, vezes 11, né? Porque deu 10 fatorial. Tá errado aqui. Então, 10 fatorial foi embora com 10 fatorial, sobra um 11. E aí, 3 vezes 2 é 6, aqui sobra 2. Aí fica 13 vezes 2, 26. 26 vezes 11. Dá 286 combinações. Toda vez que tiver problema assim, quer ver um problema que cai muito na UERJ? Quando tem que fazer estacionamento de carros. Ah, eu quero estacionar esses carros de modo que tal carro não fique do lado do outro. É esse tipo de questão. Que a gente usa essa ideia de palitinho, tá? Bolinha. E aí, o que é uma permutação? Permutação é um arranjo ordenado de objetos. A ordem dos elementos é importante. Então, exemplo, 2 sorteios na Mega Sena pode ser o seguinte resultado: 5, 10, 21, 50, 33, 14. Ou 14, 21, 10, 5, 50, 33. Eu usei os mesmos algarismos, mas a ordem que o sorteio saiu é diferente. Mas
mas não importa. De qualquer maneira, os números sorteados, o significado, o peso é o mesmo. Aí o que falta? Quando tem situações em que a ordem vai importar. Quando, por exemplo, eu estou falando do número de telefone. Se eu mudar a ordem, eu mudei o número do telefone. Então, a ordem que ele aparece é importante nesse caso. E aí ele é n fatorial, que a gente falou. É permutação de n com r. N fatorial sobre n menos r fatorial. Que eu estou pensando na ideia da repetição. Então, aqui, ó, permutação de 7, 3 dá 3. 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Eu posso pegar e abrir o 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo. Corta, corta. 7 vezes 6, 42 vezes 5, 10. Vai 1, 21. Permutação de 5, 2 a 2. 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. 5, 4, 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Corta, corta, dá 20. Tudo bem? Agora, vamos calcular n zero fatorial. N fatorial, n menos 0 fatorial. Vai dar n fatorial dividido por n fatorial, que dá 1. N fatorial dividido por n fatorial. N fatorial sobre n menos n fatorial. Aí esse aqui não tem, né? Não tem como. N com 1, n fatorial sobre n menos 1 fatorial. N que multiplica n menos 1 fatorial, n menos 1 fatorial embaixo. Corta fatorial com fatorial, vai dar n. Tudo bem? Tudo. Aí aqui um exemplo. Qual o número de permutações possíveis de 3 objetos A, B e C? 3 fatorial, né? 6. Aí aqui dá para eu ver os exemplos, né? Como é menos quantidade, dá para eu fazer. Quantas palavras de 3 letras, não necessariamente com sentido, podem ser feitas com a palavra compilar? Compilar, quantas letras tem? 3, 6, 8 letras, né? 8 fatorial. Tem alguma letra que se repete? Não, né? Então, não tem que dividir por nada. Agora, quantas palavras de 3 letras podem ser formadas com a palavra compilar se não pudermos repetir letra? Nesse caso, desejamos saber as permutações de 3 objetos distintos, dentre 8. Sobre 5. Combinação. Na combinação, a ordem não importa. Então, eu posso escolher do jeito que eu quiser. E aí, a combinação de N, R a R, escolho R, N fatorial, sobre R fatorial, N menos R fatorial. Tá? Vamos ver aqui. Um garoto tem um carro vermelho, um amarelo, um azul e outro verde. Quantas combinações de 2 carros podemos fazer? Verde com amarelo, verde, azul, verde, verde. Amarelo, azul, amarelo, verde, azul, verde. Tá?
Aí aqui, combinação de n 0 a 0. N fatorial sobre 0 fatorial, n menos 0 fatorial. Dá 1. N fatorial sobre 1 fatorial, n menos 1 fatorial. N vezes n menos 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Corta, corta, dá n. N fatorial sobre n fatorial, n menos n fatorial. Isso aqui vai dar 0 e a n sobre n vai dar 1. Foi? Foi. Foi. Tá. E aí os problemas de contagem são aqueles que a gente quer contar a possibilidade, quantidade de possibilidade possível, que a gente já tem feito. Né? Ok. De quantas maneiras eu posso escolher uma sobremesa entre 2 tortas, 4 bolos e 3 sorvetes? 2 vezes 4 vezes 3. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24 maneiras. O fatorial que a gente falou. O princípio fundamental da contagem, no fundo, ele representa um conjunto. Tá? O princípio da multiplicação e da adição. O da adição é quando os termos são disjuntos, não tem nada em comum. O da multiplicação é quando eu tenho o e, junto uma coisa e a outra. E aqui é o que a gente chama de árvore de possibilidades. Por exemplo, um aluno pode escolher uma entre 2 camisas da UPF, uma vermelha e uma preta, e uma entre as 3 pastas, uma azul, uma amarela e uma verde. Quantos conjuntos diferentes ele pode fazer? Então ele pode escolher ou a camisa amarela ou a camisa preta. Sendo a vermelha, ele tem 3 opções de pasta, e se for preta, 3 opções de pasta. Então eu multiplicar 2 vezes 3, 6, mas se você fizer o caminho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você enxerga que tem 6 possibilidades, tá? Uhum. E aqui mostrando de uma outra maneira como é que pode ser feita a escolha. Quantos inteiros de 3 dígitos entre 100 e 999 são pares? Então, para ser par, pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Só que, como começa com 100, vou pensar nos casos que terminam em 0. Para a primeira posição, ele não fala que tem que ser distinto, então pode repetir. Para a primeira posição, eu tenho 9 opções de escolhas, de 1 a 9. Para a segunda, eu tenho 10, que eu tenho que incluir o 0. O 0 não pode estar na primeira, senão não seria um número de 3 dígitos, tá? Então, eu tenho 9 possibilidades. Isso vai acontecer para as terminações 2, 4, 6 e 8 também. 450. Uma outra maneira de fazer isso aqui é pensar. O número par termina em 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Eu tenho 4 opções de escolha. Né? Não, 5, 0. Para a primeira opção, pode ser qualquer algarismo menos o 0. Então, eu tenho 9. E para a segunda, eu tenho 10, porque ele não falou que tem que ser distinto. Isso aqui também vai dar 450. Aqui ele usou a ideia do princípio aditivo, né? Ele fez para um caso que termina em 0 e depois foi somando os outros. Aqui eu já fiz direto. Tá? Ó, de quantas maneiras eu posso colocar em fila os alunos do nível 5, nível 6 da matemática e do nível 2? Então, nível 4 da matemática, 5 fatorial. E eu faço vezes. Nível 2, 20 alunos, 20 fatorial.
Que aí vai dar um número grande. Tudo bem? Vou dar uma parada.